Aprendemos que 1 mais 1 é igual a 2. Simples, certo? Mas o mundo de hoje não é simples assim. Então, o que acontece se olharmos por um novo ângulo? Podemos fazer algo maior? Se combinarmos criatividade humana, paixão e experiência com a melhor tecnologia, podemos ir além. Construindo confiança, hoje e amanhã. Uma comunidade de solvers que se une para criar novas soluções para novos tempos. Essa é a nova equação. Olá, bom dia. Meu nome é Luciana, eu sou repórter da Exame. Nós estamos aqui com o painel Exame Ranking Negócios em Expansão. A gente está aqui com a doutora Bettina Zanetti Ramos, presidente da Nanovetores Group, o Rodrigo Latini, cofundador e CEO da Zerezés, o Thiago Serrano, CEO da Solux, e o Thales Gomes, cofundador e chairman da G4 Educação. Gente, muito obrigada pelo tempo de vocês, por estarem aqui. Nesse painel a gente vai discutir um pouco como que, em tempos de digitalização, como que a gente encanta e torna, os clientes mais fiéis. Então é um pouco desse tema de hoje. Primeiro eu queria começar trazendo um pouquinho de dados, tem um relatório elaborado pela Zendesk que aponta que 59% dos entrevistados, que participaram do relatório, não voltaria a fazer negócio com uma empresa caso o atendimento prestado fosse ruim. Eu acho que é uma coisa meio óbvia para todo mundo. A gente tem outra pesquisa também da Accenture, se eu não me engano, que indica que as empresas perdem 400 milhões por ano por um atendimento mal prestado para os clientes. Eu queria entender de vocês, o que para vocês, quando a gente fala de um atendimento online, caracteriza um bom atendimento, Eu acho que além da rapidez, o que é um bom atendimento para vocês quando a gente está no mundo online? Pode ser? Acho que a Bettina quer começar? Posso começar. Começo agradecendo a participação aqui, o convite. É muito bom estar com vocês. E para falar de um tema tão interessante, como esses dados de pesquisa que você trouxe, Luciana, de fato, a gente parece que esquece muitas vezes de algo que é óbvio, porque o cliente é o nosso ponto focal. Então, o cuidado na captação do cliente e na manutenção deveria ser premissa de qualquer empresa. E muitas vezes se esquece disso. Na Nanovetores, eu percebo que a digitalização, ela tem nos levado para expandir negócios, sobretudo na questão de abrangência, na parte internacional, mas não só a digitalização é que vai fidelizar um cliente. Então, acredito que as ferramentas, o network, a relação, um bom produto, nós temos aí sim uma série de elementos que são fundamentais nesse desafio tão complexo que é encantar um cliente e fidelizá-lo. Bacana, legal. Rodrigo? Encantar os clientes, né? Acho que o digital ele acrescenta, né, um ambiente novo, né? Principalmente falando da gente assim que tinha uma operação física, tinha operações de loja, né? E veio complementando depois com o digital. Ele ao mesmo tempo foi um ambiente novo, né? Era uma plataforma nova onde você recebia clientes e lidava com eles. Então assim foram inúmeros desafios. Mas hoje a gente enxerga tudo como muito complementar, né? Como o físico e o online eles se complementam e como você tem que estar preparado para atender nos dois ambientes, em todas as etapas, né? Seja no momento ali que você está prospectando ou conhecendo, né, aquele cliente numa primeira vez,
e até mesmo até o pós-venda, né? Como que o físico e o online em conjunto eles preparados, eles conseguem alinhar, enfim. Então, hoje a gente vê o digital, né, a tecnologia possibilitando a fazer um atendimento de uma forma muito mais profunda do que antes, né? Porque foi como você falou, né? Você faz tudo muito mais rápido, você pode estar em qualquer lugar, atender o seu cliente onde quer que ele esteja, enfim. Então, a gente vê muito a tecnologia como algo complementar que potencializou, no final das contas, a forma como as pessoas e empresas se relacionam. Bacana, legal. Thiago? Claro, vamos lá. Bom, também agradecer a participação, muito obrigado pelo convite. Acho que é sempre muito importante a gente não esquecer que a digitalização ela vem para complementar a experiência, né? Então acho que o mais importante de tudo é nos conectarmos ao que o nosso cliente de fato está buscando conosco. Qual que é o trabalho que nós temos que realizar para ele, né? O que a gente chama aí no tecnês, né, de job to be done, né? Então, uma vez que a gente se conecta a isso, nos dias de hoje, em que tudo está se digitalizando, novas experiências acontecem por meio do digital, então, obviamente, é natural que a gente migre para esse canal, né, e ofereça uma boa experiência também ali, né? Agora, como o Rodrigo falou, hoje a experiência ela é totalmente omnichannel, né? Muitas vezes ela se complementa no digital, né? Então, ela pode iniciar no físico, terminar no digital, começar no digital, terminar no físico, né? Existem inúmeras possibilidades. Agora, sem qualquer sombra de dúvidas, o digital, ele chegou, né? Tem a tecnologia, né? Por trás do digital e essa tecnologia, ela ajuda demais a melhorar as experiências, né? Então, acho que é isso. A essência mesmo é nos conectarmos ao que nós estamos propondo para o cliente, né? Bacana, legal. Para finalizar, Thales? Bom, só para complementar aqui, para não ficar super repetitivo, né? O pessoal cobriu bem o tema. De fato, historicamente, o que os clientes valorizam é, agilidade, né? E dois, de fato, alguém resolver o problema desses clientes. Então, eles não querem ficar sendo passados para outros ramais, como antigamente faziam, por exemplo, né? Os bancos, né? Você ligava para um banco para resolver um problema simples, a sua conta, eles te passavam para 3 ramais diferentes, e aí você acabava que caía a ligação, você tinha que retornar novamente para ver se consegue ligar, né? Tanto que quando você olha o NPS das companhias de serviço mais odiadas do Brasil, são aquelas que têm esse hábito, né? Telefonia, bancos, né? Que fica te passando de ramal em ramal, você nunca consegue resolver o seu problema. Então, agilidade, né? Fazer o mais rápido, mais simples possível e, de fato, resolver o problema daquele cliente com uma só ligação. E para isso, né, para quem está nos assistindo e pensando como que vai aplicar esse tipo de coisa no teu negócio, pegue como exemplo a metodologia do Squad, né? Você tem um grupo de pessoas que ela é designada ali no departamento de atendimento para poder resolver 80% dos problemas que surgem ali no mapeamento que foi feito, né? Se você conseguir ter esse grupo que de prontidão resolva esse problema do teu cliente rápido na primeira ligação, sem ter que transferir ele para outras pessoas, com certeza você vai ser melhor avaliado e, por consequência, você deveria ter um retorno desse cliente caso você tenha prestado um bom serviço ou seu produto tenha atendido às necessidades. Muito bacana. Eu queria retomar até uma coisa que o Rodrigo falou, né, que no online a gente tem muito mais dados dos clientes, né? Isso de fato, a gente tem dados aí de quase que a vida toda do cliente no digital. Mas ao mesmo tempo a gente às vezes tem uma relação mais distante, né? Como criar uma relação próxima com os clientes, como de fato ter uma linguagem que eles identifiquem as empresas assim, né, de cara, e como fazer, né, com que a distância do online seja um pouco mais curta. Acho que eu vou começar pelo Rodrigo, que falou daquilo, e depois a gente dá uma remexida aqui. Com certeza é um desafio, né? Conseguir trazer essa questão, né, por exemplo, um atendimento, né, que você faz dentro de uma loja, né, presencial para o online. Mas eu acho que, enfim, é algo que vem muito com esse alinhamento de marca, com alinhamento a isso, de ter uma equipe que está atendendo no online tão preparado quanto, né, os vendedores e consultores que estão nas lojas físicas, tem um alinhamento de como que a marca fala, como que, né, como que você se relaciona com o cliente, né? Então, eu acho que tentando trazer essa mesma presença, esse mesmo conceito, né, que é um atendimento, né, pessoal para o digital e conseguindo, né, assim, não só que foi um desafio, né, até disso que o Thales falou, né, assim,
muitas vezes que você está no digital, você está tentando resolver problemas ou ajudar uma coisa muito pontual do consumidor que está ali muitas vezes para isso, né? Ele quer resolver um problema, ou então mesmo que ele queira fazer, ainda está num processo de compra, ele está querendo tirar uma dúvida. Então, assim, você também ser muito sucinto, você conseguir entregar para o cliente rápido o que ele deseja, mas também sem trazer, por exemplo, né, uma coisa muito fria de um atendimento só por bot, né? Eu acho que o bot ele consegue indicar muito, né? Caramba, quem tem que atender esse cliente, né? Quem é o especialista aqui que vai conseguir? É uma pessoa de um pós-venda, uma pessoa que está ajudando ele num processo de compra, né? Enfim, tá ajudar, mas de também se relacionar com pessoas, assim. Eu acho que você entender essa integração e tudo que a tecnologia está te permitindo é essencial para você conseguir fazer com que o cliente corte caminho, mas ainda assim consiga ter o atendimento que ele está esperando, né? Enfim, então se ele está precisando de uma consultoria, porque ele está com uma dúvida, né? Acaba relacionando muito ao nosso negócio, né? Está precisando entender como que um óculos vai encaixar melhor nele, assim. Naturalmente ele vai precisar de uma dica, ele vai precisar de alguém, ele quer entender, ele quer uma segunda opinião, né? Enfim, então você conseguir separar muito o que o cliente quer e conseguir trazer para ele esse atendimento, caso ele queira, ou então simplesmente trazer uma resolução de problema e de repente nem precisar falar com ninguém se for algo que ele queira resolver que seja mais rápido, eu acho que é esse entendimento também, né? Enfim, então com certeza é um grande desafio e é isso, estamos tentando aqui descobrir também. Bacana. Thiago? Claro, acho que a gente não pode se desconectar de que hoje a gente vive o mundo das experiências, né? E antigamente as pessoas buscavam as experiências no mundo físico e hoje buscam muito das experiências no mundo digital, né? E aí existem dezenas, talvez centenas de canais para interagirmos no mundo digital, né? Então, eu acho que uma vez que a empresa entende quem é a sua persona, né? Quem é o seu público-alvo, o que eles curtem, sabe? E você consegue oferecer a eles um conteúdo bom que o satisfaça, né? Você está oferecendo a ele experiência, isso faz com que você mantenha relacionamento com ele, né? Então, as marcas precisam ser, de fato, amadas por seus clientes e assim você consegue ali manter um relacionamento, esse contato que pode parecer ser distante, mas hoje a digitalização nos aproxima demais, porque você pode estar ali em diversos momentos do dia a dia das pessoas se você, de fato, é percebido como alguém que agrega valor a ela, né? Então, principalmente agora, né? Antigamente nós tínhamos os CRMs, né? Então, alimentávamos os CRMs com o contato das pessoas e enchíamos elas de spams, né? E aí agora, né, na era da LGPD, onde as pessoas podem optar por não serem incomodadas pelas marcas que não agregam valor, né? E as marcas devem respeitar isso hoje por lei. Aquela marca que não aprender a agregar valor de fato numa jornada, né, já de curtir essa jornada, né? Às vezes pode não ser seu cliente, pode não estar seu cliente, mas você deveria agregar a sua persona, né? Então acho que é muito disso, sabe? Entender o que a sua persona está buscando, agregar valor a ela no dia a dia, esse relacionamento nesse monte de possibilidades digitais vai lhe aproximar de seus clientes. Acho que é isso. Bacana. Betina? Tutores é uma empresa que trabalha B2B e tem toda uma questão de promover insumos de alta tecnologia para a indústria cosmética. Então, a nossa venda ela já é tida como uma venda complexa. E eu costumo dizer aqui, fazer uma analogia, que a pandemia, na verdade, ela nos impulsionou para o digital. Porque antes, todos os business, todos os negócios que eram feitos nesse meio eram por eventos presenciais, eram em contatos mais pessoais com os setores específicos de pesquisa e desenvolvimento, e com a pandemia isso foi impulsionado para o digital. E aí, claro, acho que tem toda uma questão que nós aqui fizemos uso, e eu acredito que muitas empresas que estão nessa jornada de encantar o seu cliente, fidelizar o seu cliente, é uma receitinha, não é universal, mas eu vejo que ela funciona muito bem, é a importância dos dados, né? Nós temos muitos dados, acho que trabalhar com a questão de inteligência de negócio, você cada vez aprofundar mais, entender o que o teu cliente quer e usar dados para que você seja uma empresa, né? Um fornecedor que supere positivamente a expectativa desse teu cliente, que você muitas vezes possa entregar
algo que sequer o teu cliente pensou ou que sequer ele sabia que ele mesmo queria. Eu acho que isso é muito, muito importante dentro dos negócios, né? A empresa entender essa sua singularidade, essa autenticidade e buscar através exatamente de uma estratégia, tendências de mercado, dados relevantes, conexão com o cliente, fazer esse encantamento, né? Eu acredito que dessa forma a gente realmente passa a ser aquela empresa que, se não a primeira, ela está entre as primeiras opções de escolha para o teu cliente, né? E eu acho que isso é de fato algo de muito valor. Thales? Bom, acho que o contato, acho não, né? O contato de fato com o seu cliente começa, às vezes, numa rede social, né? Às vezes numa busca que ele faz por um blog que está tratando do tema que ele está tentando resolver ali e eventualmente surge o teu nome ali como indicação. Então é importante, nesse contato com o cliente, a gente entender que as companhias, se não são, deveriam ser multicanais, né? A multicanalidade hoje é uma obrigação de ser trabalhada dentro do departamento de comunicação e atendimento da companhia. Então, cada um dos canais que a companhia tem, então, seja uma página no Facebook, seja uma página no TikTok, seja uma página no Instagram, você deve ter um time de atendimento focado nessa página. Nós do G4, todas as nossas redes têm um time de atendimento focado para aquelas redes que prestam SLA tal qual prestaria se alguém ligasse para o nosso call center, vamos dizer assim, né? Então, o fato é, né, o teu cliente ele não se importa se ele está ligando para um call center, se ele está mandando um direct ali no seu Instagram, ele quer ser bem atendido com o mesmo padrão que a tua companhia atenderia de qualquer forma. E cabe a nós, enquanto companhia, todas as vezes que abrirmos um novo canal, saber que sim, esse canal deverá ter o mesmo SLA, deverá ter o mesmo padrão, deverá ter o mesmo nível de qualidade de pessoas ali atendendo que tem no canal principal de atendimento da companhia. O maior erro que eu vejo acontecer hoje em dia por parte de grandes companhias, inclusive algumas listadas, tá? Alguém entra e manda um direct lá para o Instagram da companhia, demora-se 3, 4 dias para alguém ver. Quando vê algum social media lá que não está nem aí para o processo de atendimento e não é correlacionado com essa área, e fala assim, liga para o call center da companhia. Isso é ridículo, né? Se você fizer isso, você está quebrando uma cadeia de confiança com o teu cliente, você vai irritar o teu cliente e, obviamente, vai abrir porta para o teu competidor atendê-lo melhor. Muito bacana, gente. E agora eu queria falar um pouquinho sobre métricas, né? A gente falou aqui que no mundo digital a gente tem dados aí espalhados para tudo quanto é lado. Eu queria que vocês compartilhassem um pouquinho, talvez, de benchmarks, ou quais são as métricas que vocês acham mais relevantes, que vocês mais utilizam. A gente sabe que a gente tem custo de atendimento para o cliente, né? Custo de aquisição para o cliente, a gente tem NPS, a gente tem várias métricas aí disponíveis no mercado, mas eu queria saber de vocês quais as que vocês acham que fazem a diferença. Então, acho que eu vou começar com o Thales. Tá bom. Bom, o que faz a diferença para a vida da empresa mesmo, principalmente a empresa que vende um serviço continuado, né? Seja de assinatura e tal, é o que a gente chama de Net Dollar Retention, né? Que é o quanto que você consegue ali reter desses clientes. Mas de uma forma mais simples para todo mundo entender, até para ficar um pouco mais universal aqui, basicamente no processo de aquisição você tem duas métricas que são importantes de serem olhadas, né? Qual que é o custo de aquisição, quanto que custou você adquirir aquele usuário e o quanto de receita você extraiu daquele grupo de usuários que você adquiriu para o teu negócio, que a gente chama de LTV, né? Você divide um pelo outro, ele vai te dar um delta, que é o quanto que você está extraindo daquele grupo e dividido pelo quanto que você de fato pagou, né? Então isso vai te dar esse delta para saber a saúde desse canal, que a gente chama de LTV sobre CAC, né? A gente sempre está buscando um delta maior do que 3, que quer dizer que eu criei uma maquininha de fazer dinheiro, toda vez que eu coloco R$1 naquele canal, ele cospe R$3 em um tempo pré-determinado ali, que seria o tempo da sua análise, né? Agora, tão importante quanto a gente saber os dados de aquisição, eu saber os dados de retenção. Então, eu falei do Net Dollar Retention, que é muito pouco falado, mas é o dado mais importante para quem tem assinatura. Tão importante quanto, vou tocar a bola para o nosso camarada aqui da Solux, né? É o NPS, né? Então, assim, é impossível eu conseguir reter o meu cliente se eu tiver um NPS ruim. O que o NPS quer dizer, né? Era uma pesquisa que foi inventada pela Bain Company há bastante tempo atrás, aquela pergunta de 1 a 10, então, quanto que você está disposto a recomendar o nosso produto ou serviço para um amigo ou familiar. Toda vez que eu tenho acima de 8 ali, quer dizer que eu estou, perdão, de 9, né? Quer dizer que eu tenho promotores. Então, se eu tiver um grupo de clientes que são promotores, quer dizer que esse grupo de clientes está disposto aí na rede social dele postar nosso negócio e recomendar, ele está disposto a entrar
ali no grupo de WhatsApp da família e recomendar aos meus clientes. Então, se eu tivesse um gênio da lâmpada, né, e o gênio falasse, você tem um pedido só, qual que é o único pedido que você quer na vida? Você quer que todo mundo te dê o máximo possível de nota ali do NPS, né? Você quer um NPS ali que é um primor dos seus negócios. E por que você quer esse negócio, né? Próximo de 100 ali? Porque, por consequência, você vai ter mais gente indicando o teu negócio. Se mais gente indica teu negócio, lembra do Unit Economics que eu falei, do CAC, né? Do custo de aquisição. Vai baixar teu custo de aquisição. Se abaixa o meu custo de aquisição, quer dizer que o meu delta de LTV sobre CAC vai estar maior. Por consequência, minha margem de contribuição vai estar maior. Se eu tenho uma margem de contribuição maior, quer dizer que eu tenho mais capacidade de reinvestimento. Ou eu posso remunerar mais meu acionista, ou eu posso reinvestir no crescimento dessa companhia, fazendo então esse ciclo positivo de crescimento de companhias. Então, uma regra é que todos os grandes negócios do mundo, da história, são aqueles negócios que conseguem, adquirir clientes com bons unit economics e 2, reter esses clientes e fazê-los de promotores, ou seja, fazer com que eles sejam muito mais do que seus clientes, mas sim seus evangelistas. Muito bacana. Thiago, acho que você também pode Legal. contribuir bastante. Obrigado, Thales, por passar a bola aí. Então, falando um pouquinho sobre o NPS, de fato é uma métrica bastante relevante aí para que a gente possa entender a percepção dos clientes, bem como o NPS, existem alguns outros indicadores de percepção de cliente, bem como o CSAT ou CES. Então, uma coisa é a gente escutar o cliente, né? E esses indicadores nos ajudam a fazer isso, escutar os clientes e trazer a voz deles para dentro da organização, para que a gente possa moldar produtos e processos. No entanto, a gente pegar a voz dos clientes, converter em ações e não conseguir medir se isso de fato trouxe resultados, também não é legal. E aí a gente também tem os indicadores financeiros que estão muito conectados aos indicadores de percepção, né, que eu falei anteriormente. E os indicadores financeiros são muitos desses que o Thales trouxe para a gente, né? O Net Dollar Retention, temos aí o LTV sobre CAC, e agora acaba de surgir um terceiro indicador que eu acho que vai ganhar muita força também, criado pelo o mesmo criador do NPS, o Fred Heikel, né, associado à Bain Company, acaba de criar aí o ESG, que é o EGR, Earned Growth Rate, né? Então, o que traz esse indicador, o Earned Growth Rate? É você pegar o Net Dollar Retention, que é, legal, quanto que eu estou conseguindo reter da receita dos meus clientes do mesmo período que estou vivendo agora, no período passado, né? Quanto que eu retive, quanto que eu aumentei isso e quanto que eu trouxe de receitas novas de clientes tão satisfeitos, mas tão satisfeitos que me trouxeram novas receitas por meio de recomendação. Então, um Earned Growth Rate, ele mede o quanto que a empresa cresce numa base saudável, ou seja, quanto que o seu cliente que permaneceu na base, cresceu com ele, porque às vezes a pessoa começa gastando, vamos supor, um ticket de R$100 e depois vai parar em 200, 300, 500, né? E ainda ela também pode, com tanta satisfação, trazer novos clientes gratuitamente, o que baixa também o CAC que o Thales nos trouxe, né? E por fim, eu acho que, não menos importante, existem os indicadores operacionais, aqueles que já fazem parte da nossa organização, e que se a gente não conseguir conectar um indicador de percepção do cliente, NPS, CSAT, CSS, todos esses carinhas aí, lá nos indicadores operacionais, aqueles que de fato mudam a experiência, aí a gente vai ficar escutando o cliente e a gente não vai conseguir processar as melhorias que de fato fazem a diferença, né? Então, dá um simples exemplo aqui, pode ser que para um varejista, né, ou vamos dizer um varejista de e-commerce, né, a gente está aqui no painel de digitalização, uma métrica muito importante é o tempo de entrega, certo? Esse é, sem dúvida, um dos grandes job to be done hoje do e-commerce, né? Então, qual é o indicador operacional muito importante para que essa experiência possa melhorar a percepção do cliente? É o tempo de entrega. Esse indicador de tempo de entrega tem que ser medido continuamente e precisa encontrar caminhos de melhoria, né? Então, até por isso, a gente poderia dar sequência aqui nesse tema, mas inúmeras soluções de logísticas, né, começaram a brotar agora no nosso país que sempre teve um problema muito grande com logística, né, e a gente vem vivenciando agora entregas muito rápidas no e-commerce, né? Muito bacana. Eu acho que o Thales e o Thiago deram uma aula aqui, então eu vou passar para o nosso próximo tema.
E aí eu vou perguntar para o Rodrigo e para a Bettina. Eu queria entender um pouquinho, a gente fala muito, né, principalmente que equipes mais engajadas, times ali mais comprometidos com as companhias, são mais produtivos. Eu queria saber de vocês se vocês acham que, né, funcionários, trabalhadores das empresas mais engajados, mais felizes de estarem ali também são os trabalhadores que atendem melhor, que criam melhores relacionamentos com os clientes e que conseguem encantar essas pessoas. Vou começar pela Bettina. Você tocou um ponto, Luciana, eu adoro. Porque eu acredito que todo o CNPJ é feito de CPFs, né? Então, independente se nós estamos falando da equipe de colaboradores ou do nosso cliente, nós temos que trazer para esse olhar um pouco mais humano da gestão, da liderança, porque isso vai fazer toda a diferença, com certeza. Então, certamente, né, nós, assim, o que eu vejo que tem surtido muito efeito no engajamento? A questão de trazermos para o nosso dia a dia, tanto de processos de contratação e tudo mais, os aspectos de soft skills. Então, isso tem feito algo muito, muito interessante em termos de engajamento de grupo, e aquela questão de a empresa conhecer o seu propósito, né? Toda empresa ela deve começar pelo porquê que ela existe, né? Quando a gente entende esse propósito dentro da cultura organizacional, você consegue mostrar para o teu colaborador, ele entende também esse propósito, é mais fácil de você ter equipes que sabem por que elas estão acordando todos os dias, indo trabalhar, é aquela equipe que realmente veste a camisa e ajuda a fazer acontecer. Isso, claro, repercute muito bem no melhor atendimento ao cliente, na obtenção de metas e associado ainda a esses aspectos de soft skills, toda a questão de empresas humanizadas, que é algo que eu não sei se vocês já ouviram falar, mas eu gosto muito. É uma pesquisa que ela monitora diferentes stakeholders dentro da organização, dentre eles estão colaboradores, lideranças e clientes. Então, você tem um relato externo e interno de como está a tua organização. E isso é extremamente relevante, dados riquíssimos para que a gente possa realmente, estrategicamente, agir para essa melhor satisfação do cliente. E a questão, você falou uma palavrinha ali que para mim também é mágica, a questão da felicidade. Então, já há um bom tempo que nós implementamos na empresa um programa de bem-estar corporativo e ele dá resultados fantásticos, né? Onde você consegue trabalhar com a capacitação da tua equipe, apostando no potencial humano e realmente você certamente colhe bons frutos com esse tipo de ação. Bacana. Rodrigo? Com certeza, acredito muito que pessoas, né, mais felizes vão fazer atendimentos melhores, conseguir atender melhor os clientes. E acho que, por exemplo, né, até trazendo um pouquinho da última pergunta, né, sobre o NPS e dos clientes, né, assim, eu acho que aqui a gente é uma empresa que vem muito do design, né, assim, do olhar das pessoas, o design em termos mais abrangentes do que estética, né, mas entender ali a pessoa, né, o indivíduo e como criar produtos e serviços que podem, né, melhorar a sua experiência, enfim, seja qual atividade fim ele está buscando. E acho que, né, assim como o NPS ele é um baita indicador, uma pesquisa de clima interna, né, ela também é um baita indicador, mas eles dois eles estão servindo para falar no geral como a empresa está conseguindo alcançar aqueles resultados ali, né? Eu acho que o mais interessante mesmo é quando você vai esmiuça dentro de um NPS para entender exatamente assim o que os clientes estão esperando, né? O que eles estão procurando. Que, por exemplo, o Thiago trouxe a questão do tempo de entrega. Isso daí pode ser o ponto A, a maior necessidade que o cliente tem, ou pode ser que, né, óbvio que todo mundo vai querer sempre um tempo de entrega mais rápido, mas será que não tem algum outro ponto de melhoria que você pode trazer? Né? Enfim, a mesma coisa acho que para os clientes, para as pessoas internas, o que a sua equipe está entendendo ali que está faltando na sua empresa? O que poderia ser melhor? Né? Quais são as expectativas delas? Enfim, então eu acho que, né, até trazendo, né, muito do que a gente falou aqui sobre dados, informação, hoje, né, os dados eles conseguem te dar esses indicativos de como você melhorar, como você evoluir a sua empresa, né? Seja para dentro, seja para fora, qualquer lugar, enfim. Então, eu acho que isso é o mais rico, sabe? Como você conseguir entender as pessoas e se aprofundar no que elas estão esperando, no que elas desejam para conseguir entregar para elas encantamento, né? Seja para fora ou para dentro da empresa. Muito bacana. E agora eu queria falar um pouquinho da questão a gente falou de dados, né? Mas eu queria falar da questão da transparência no uso desses dados, né?
Essa mesma pesquisa da Accenture que eu citei no começo do painel, citou que 30% dos clientes queriam saber, né, das empresas o que elas estavam fazendo com os dados, como que elas estavam usando os dados que eles estavam inserindo ali nas plataformas, nos e-mails, etc. E hoje, com a LGPD, eles podem, inclusive, requerer, né, para as empresas que elas deixem de usar os dados que eles estão disponibilizando. Eu queria saber do Thales e do Thiago, como que vocês garantem essa transparência, né? Como usar os dados de uma maneira transparente para os clientes? Olha, mesmo antes de LGPD, desde a época de Zitax em 2011, a gente sempre respeitou muito as vontades do cliente, porque se você for uma companhia chata, né, que fica enchendo o saco do seu cliente se ele pedir, pô, esse cara vai ficar com raiva de você e não vai te usar mais, entendeu? Ele vai reportar spam ali e depois quando você tiver uma comunicação que de fato era importante para a companhia fazê-la, você não vai conseguir fazer, né? Então, a LGPD ela veio para poder banir as companhias que são sem noção, né? As companhias que têm alguma noção de vida, elas já não faziam essas práticas que eu posso quase chamar de phishing, né? O fato nos nossos negócios a gente sempre pede autorização do cliente, obviamente, né, faz o opt-in ali para poder entrar em contato com eles. E se esse cliente não dá autorização, a gente simplesmente não entra. E o mais importante é você deixar de forma muito clara uma opcionalidade para esse cliente não ser mais incomodado, né? Se ele não quiser mais ser incomodado, você tem que deixar um botão ali de cancelar muito fácil para ele sem muita dificuldade, para que ele não seja mais incomodado. Isso é regra básica, viu, gente? Da vida, inclusive, né? A gente não incomoda quem não quer ser incomodado. Então, a LGPD ela só veio para poder institucionalizar algo que já deveria partir do bom senso. Bacana. Legal, acho que a gente corre um pouco de risco quando a gente entrega... Quando temos times que não entenderam toda essa essência que o Thales acabou de trazer, né? E aí, muitas vezes, até a gente tem a gente diz dentro do mundo de startups aí também que existem muitas métricas de vaidade, né? E muitas vezes tem um time atrás de uma métrica de vaidade que é de simplesmente encher CRM, falar com o maior número de pessoas possíveis, tá? Mas não quer dizer que isso tem qualidade, né? Quantidade sem qualidade. Então, acho que o principal ponto aí é, de fato, entender o propósito, entender que o time está alinhado nesse propósito e criar métricas de engajamento e não de volume, né? E acho que em relação ao LGPD, como ser transparente, eu acho que, na verdade, já iniciar o pedido dos dados oferecendo algo, né? É sempre uma relação de troca, né? Então, os clientes passarão a entender que meus dados valem muito e, portanto, eu até entrego eles desde que você agregue a mim, né? Então, quando as pessoas estão entregando os dados delas, hoje, elas estão buscando agregação de valor, né? Legal, como que você vai agregar valor para mim no dia a dia, sabe? Eu acho que qualquer empresa que tem um propósito claro, né, tem como enriquecer a vida das pessoas no dia a dia com o seu relacionamento, sabe? Acho que é isso. Bacana, acho que eu vou deixar o Rodrigo e a Betina complementarem também. Rodrigo, quer complementar alguma coisa? Eu concordo com a visão deles, assim, o que o Thales falou sobre, realmente, a LGPD vem para proteger algo que, né, não deveria ter ocorrido e que, sinceramente, né, empresas que estão se preocupando em ter um relacionamento sustentável e ficar aí, serem empresas feitas para durar, né, assim, que tem esse comprometimento de encantar os clientes a longo prazo, já vai muito contra, né, essa questão de, acho que isso é uma coisa de empresas mais antigas, realmente, né, que ainda não tinham muito essa cabeça até de encantar os clientes, né, enfim, então eu concordo e acho que é isso. Então a gente está nesse período de transição, né, que, enfim, que alguns clientes, algumas pessoas insatisfeitas, sou um deles, assim, de ser importunado por empresas que, né, ou seja por mensagens, e-mails, ou então até por ligações, assim, né, que acho que todo mundo sofre um pouco disso, dessas ligações que vêm seja robôs, né, e tudo mais, ou então de prospecção de cliente quando você não tá nem um pouco afim, né, enfim, então eu acho que a LGPD vem para isso. Eu acho que agora é o momento disso, de ser muito claro, de ser bem transparente ali no momento de oferecer um opt-in, de deixar o cliente realmente na escolha e sabendo, né, ele está botando o e-mail dele ali, está botando os dados deles, para que ele está botando, para que a empresa vai utilizar aquilo ali. Então, acho que é simplesmente ser bem claro e deixar na escolha dele se ele quer ou não, enfim. E basicamente isso. Betina, quer complementar? Eu concordo e complemento. E eu diria que, assim, talvez
Depende um pouco da questão do modelo de negócio, né, o tipo de empresa, mas nós trabalhamos com inovação. E quando trabalhamos com inovação, eu sei que o meu produto, ele vai ser extremamente estratégico para o meu cliente. Isso vai entrar, ele vai lançar daqui a uns 2 anos. Então, todo esse cuidado já é protegido através de NDAs, tanto com clientes, com colaboradores, porque realmente a informação, além de ser confidencial nesse caso, ela é muito estratégica. Então eu acredito que, certamente complementa com ações que a gente já tem na prática, que já há muito tempo a gente faz, complementa, eu acho que essa demanda eu concordo extremamente com o que os colegas falaram, muitas vezes, ter o bom senso de não incomodar quem não quer ser incomodado e saber exatamente o que a gente precisa ter de conduta ética, né, na questão dos dados, enfim, do que é compartilhado para um bom desempenho aí, relação cliente e fornecedor. Muito bacana. Agora eu queria perguntar para vocês, né? Todos vocês navegaram bastante, acho que com bastante louvor aí nesse último ano no digital, né? Senão não estariam no ranking Negócios em Expansão. Mas eu queria saber dos desafios, né? Olhando para o tema de atendimento ao consumidor no online, criar, na verdade, um relacionamento com os clientes no online que seja para além dele, né? Que seja aí o engajamento desse time de uma forma fiel. Quais são os desafios de vocês? O que vocês acham que ainda vocês não conseguiram atingir ou que ainda é um pouco desafiador para vocês no dia a dia? Vou começar pelo Thales. É sempre desafiador a gente conseguir oferecer, de fato, o melhor atendimento no canal que mais se encaixa para a necessidade daquele cliente. Então, o fato das nossas companhias, por exemplo, serem multicanais, né, nos obriga a ter um investimento constante, não só em pessoas, como em treinamento, para que a experiência seja homogênea, seja ela qual for, né? Seja o contato qual for, né? Se esse contato vier através do Twitter, se esse contato vier através de um comentário de um blog do G4, ou vier através de um ADM no Instagram, ou vier através do WhatsApp, é super complexo para a gente conseguir manter essa homogeneidade, sendo que a gente tem uma base muito grande, né? São 14 mil empresas que foram clientes do G4, são mais de 70 mil pessoas que utilizam nossos produtos, então existem muitos contatos ali e o nosso produto é um produto complexo, né? Então a gente vende software e educação, né, para pessoas super qualificadas, então não adianta eu prestar um atendimento básico para essa pessoa, porque não tem muito playbook ali, né? Nesse momento do atendimento. Quando eu estou atendendo essas pessoas, muitas vezes essa pessoa ela espera que o meu atendimento consiga dizer o porquê que o produto A é mais importante para a companhia dele do que o produto B, sendo que muitas vezes para eu responder essa pergunta eu tenho que ter conhecimento da causa. Então, o nosso treinamento ali no G4 é super complexo e a gente resolveu isso com um produto nosso que chama G4 Skills, que é um software de treinamento corporativo que a gente criou, que a gente usa um AI, que ela puxa de um banco de dados, que ele é alimentado por um assessment, que todo mundo na companhia responde, e ao responder esse assessment, a gente consegue traçar um perfil daquelas pessoas ali, sobre quais são as suas flaws, né? Quais são os gaps de aprendizagem que essas pessoas têm para aquela função que ela vai, de fato, exercer. Então essa AI, ela monta uma trilha individualizada de desenvolvimento para cada pessoa na nossa companhia. Então a gente consegue constantemente desenvolver essas pessoas ali e não é diferente para o setor de atendimento, né? Para que a gente consiga, então, entregar aquilo que de fato ele precisa de conhecimento para ele conseguir prestar um bom atendimento, seja em qual canal for. Muito bacana. Thiago? Legal. Acho que existe um recurso, né, que a gente fala no mercado, que é o de desenhar a jornada dos clientes, né? Fazer o mapeamento da jornada dos clientes. Isso é bem legal, você colocar o time todo nesse exercício, né? Para que a gente consiga de fato entender qual é a jornada de ponta a ponta que o cliente vai terá conosco, né? E qual está sendo o humor dele em cada um desses pontos, né? Então a gente traz as métricas lá de novo para o jogo, né? Vamos entender por meio de NPS, CSAT, qual está sendo o humor do cliente em cada um daqueles pontos. E ali a gente começa então a trabalhar na melhoria de tudo isso. Eu diria que assim, grande parte do desafio está dentro de casa mesmo, né? Hoje a gente até falava aqui antes do painel sobre a digitalização do nosso ambiente de negócio também, né? Que antes trabalhávamos todos juntos e hoje o nosso time está digital, o nosso cliente está digital, o nosso produto é digital. Então, muitas vezes, o maior desafio é a própria comunicação, colocar todo mundo na mesma página, né?
Aí, obviamente, também existem muitos produtos que ajudam isso hoje, né? Pranchetas digitais, que todo mundo trabalha ali de maneira colaborativa, para que a gente possa colocar todo mundo na mesma página. Mas desenhar a jornada dos nossos clientes e mapear o sentimento deles é muito importante para que a gente consiga, de fato, alinhar as expectativas entre organização, time interno e os clientes. Muito bacana. Rodrigo? Bom, hoje está muito mais difícil, né? Assim, primeiramente, crescer, expandir no digital, né? Assim, por inúmeros motivos, né? Mais caro, mais difícil por questões de privacidade, inúmeras coisas. E a gente, principalmente, tem um desafio muito grande que não apenas, né, fazer expansão no digital, de marca como um todo, mas também fazer o mercado, né, de óculos de grau online, né? Fazer essa compra, essa experiência ser muito boa e conseguir penetrar mais pessoas, né? Enfim, então, só trazendo um pouco os números, né? Nos Estados Unidos, a penetração do setor online é de 15%, enquanto no Brasil ainda é 1%, né? Enfim, então, quando você até fez a pergunta, né, como trazer essa experiência, né, do físico para online, sinceramente é algo que a gente está tentando muito, né, ainda mais no nosso setor, que, enfim, é algo bem desafiador, né? Você já precisa de óculos, depois a lente de grau, né? Como você trazer todos esses dados, fazer essa experiência ser bem fluida, né? Enfim, então hoje a gente tem feito isso, né? Acho que a gente já está oferecendo uma experiência muito boa, mas como apresentar isso para os clientes também, né? Como fazerem com que eles experimentem e comprar um óculos de grau online, enfim. Então, são grandes os desafios aí, mas a gente está bem otimista, né? Acho que a pandemia, ela deu uma abertura boa quanto a isso, né? Abriu certas portas, algumas outras tornou mais difícil, como a questão da expansão. Mas, enfim, eu acho que são esses os desafios, estamos super animados aí para conseguir ir até, né, ouvindo clientes e conseguindo oferecer essa experiência melhor e, pouco a pouco, ir fazendo essa penetração aumentar. Muito bacana, mas eu acho que é isso, né? A pandemia a gente comprou coisas que a gente nunca imaginava que compraria online, né? Óculos, sei lá, um monte de coisa. Bettina, só para finalizar? E a pandemia, eu acho que não só as compras, mas também os modelos de conexão, de correlacionamento com os clientes, né? A pandemia nos obrigou a ser criativos, a ser inteligentes, espertos, para criar novas formas de comunicação. Eu acredito que um dos grandes desafios que nós estamos trazendo para o nosso dia a dia na empresa é buscar dentro dos setores gaps, onde a gente tinha possíveis gaps, gargalos para agilidade, para performance. Isso nós estamos trabalhando internamente com os times e desenvolvendo ferramentas próprias, porque muitas vezes as ferramentas que já são prontas, nem sempre elas se adequam à nossa necessidade. Então, isso tem surtido excelentes efeitos também no sentido de dar agilidade, dar dinamismo, ser mais assertivo no que ofertar para os clientes, e tudo isso com base também em inteligência de dados e tendências de mercado, né? O nosso produto não é um produto digital, então a gente precisa como escalonar um produto que não é digital, né? Então esse também é um desafio que a gente sempre está atento a encontrar maneiras para melhorar esse quesito. Muito bacana, gente. Agora eu perguntei primeiro dos desafios para depois perguntar das conquistas, né? Que a gente sempre começa pelo mais difícil. Mas eu queria que vocês compartilhassem um pouco das conquistas, né? Do que vocês percebem que vem dando certo, que de fato é uma estratégia acertada, né, por parte de vocês aí, olhando aí para esse mundo de atendimento digital. Acho que eu vou começar pelo Thales de novo, né, pra gente... Pode ser. Bom, acho que a maior conquista que a companhia pode ter é ganhar a confiança do teu cliente. Você ganha a confiança do teu cliente, prestando aquele serviço pelo qual te contratou, seja comprando teu produto, seja comprando teu serviço, mas 2, né, de fato, não descumprindo aqueles acordos que foi feito com ele. Então, se em algum momento você prometeu que o dia tal eu vou cumprir esse acordo com você, ou vou te entregar teu produto, como falamos aqui no painel, né? Ou eventualmente vou te dar uma resposta que era mais complexa que você está esperando, eu preciso cumprir esses acordos com os nossos clientes. E o super bacana que tem hoje em dia no digital, né, é a possibilidade que a gente tem de criar efeito de rede através desses canais. Então, se eventualmente eu consigo entregar algum valor para esse cliente, que ele se interesse em externalizar esse valor entregue, ou seja, por exemplo, né, se você vende um produto pela internet, se é uma DNVB, uma marca que nasceu
digital ali, né? E eventualmente não tem nem loja física, e só vende ali. E você pensa em uma embalagem instagramável, algo que esse cliente que seja personalizado, ou algo que ele se interesse em postar, falou, chegou meu produto tal, olha que bacana, né? Você está transformando o teu cliente em canal de vendas. Então, as companhias mais bem-sucedidas no mundo, aquelas que mais crescem no mundo, são aquelas que conseguem transformar os seus clientes em canal de venda. E como é que eu faço isso, né? Sabendo de fato o que o agrada, o que eventualmente o surpreende, que a gente chama de experiência wow, né? Se eu trouxer aquela experiência wow, eventualmente ele vai puxar o celular dele, vai postar aquela foto no Instagram, e aí ele não é um influencer, né? Então ele tem uma base ali de 500, 350 amigos que o Instagram entrega para todo mundo daquela base, porque é uma base pequena e que realmente interage com ele no dia a dia, e como ele não vive disso, ele não é influência, obviamente o poder de influência dele é muito maior sobre aquelas pessoas do que o de um influencer que vive disso. Ou seja, você começa a criar um efeito de rede nas suas vendas, que vendendo bem, criando uma relação de confiança com aquele cliente, você exponencializa para aquela rede de contatos daquele cliente também o potencial de eventualmente vender para quem tem aquela mesma dor, né? Então acho que a grande lição que ficou dos últimos 2 anos desse modelo de interação que as companhias tiveram é o que eu posso fazer para transformar esse cliente também em um canal de vendas. Muito bacana. Thiago? Bom, acho que lá na Solux, acho que o que a gente aprendeu é que nós precisamos ser um apoio, né, em toda a jornada do nosso cliente, né, nas mais diversas dores que ele possui. Então a gente vem buscando sempre oferecer ali uma jornada mais end-to-end mesmo, sempre apoiado muito em desenvolver aquilo que é a maior dor dele naquele momento. Então iniciamos lá atrás como um software apenas, software as a service. Hoje a gente os ajuda já desde o conteúdo a entenderem mais de todo esse mundo de CX, né, Customer Experience. Depois a gente fornece também a eles toda uma consultoria de como estruturar isso dentro de casa, até mesmo depois reconhecermos nacionalmente quem são as empresas que oferecem a melhor experiência, né? Então, fruto disso é o NPS Awards, que a gente lançou aí ano passado, né? Incluso em parceria com o Exame, né? E agora também em parceria com o Grupo Gouveia para levar isso mais cauda longa, mais específico lá para os varejistas, e depois estamos também construindo outras pontes, mas a gente vem acompanhando mesmo e digitalizando toda essa experiência de ponta a ponta dentro do tema CX, né? Então a gente quer de fato ali, a gente busca e vem encontrando sucesso nisso, em ser um parceiro de longo prazo, né, para a transformação das experiências, oferecendo satisfação aos seus clientes, de seus clientes, né? Acho que é isso. Muito bacana. Rodrigo? Bom, a Zareses nasceu para encantar os clientes, assim, né? Essa é a razão de ser, enfim. Então, o que a gente fez basicamente foi entender, né, como que o mercado ótico funcionava. Entendemos que ele não trazia uma experiência que a gente julgava boa o suficiente, assim, que deixava muita coisa na mesa. E criamos a nossa proposta, enfim, essa nossa alternativa, né? Enfim, então o que hoje eu acho que a gente vê acontecendo, né, vem visto, né, por meio de NPS e outros indicadores, muito de entender o cliente, é essa satisfação, é entender que eles valorizam, né, estão começando cada vez mais, né, com esses efeitos de rede, a valorizar ali o que a gente entrega. E eu acho que é isso que tem propulsionado o nosso crescimento, né? É muita indicação, muito esse boca a boca, muito né, o cliente realmente que bota foto, que reposta, que traz um pouco da experiência, que quer falar sobre a marca, quer falar sobre a sua experiência, que quer que os amigos também vivam aquilo, né? Que querem que os amigos, né, as pessoas, os conhecidos também atinjam aquela satisfação que eles atingiram, né? Enfim, então eu acho que isso é o real motor propulsor, assim, né, de expansão e desenvolvimento de qualquer empresa. E é isso, acho que a gente vem vendo isso dando certo, né, vem visto isso acontecer. Mas, né, obviamente, estamos no início, né, estamos no começo e com certeza cada vez fica mais desafiador, né, e a gente está aqui super dedicado em continuar conseguindo fazer com que essa experiência aconteça e está sempre buscando surpreender os clientes. Muito legal. Bettina? Eu vejo que, assim, acho que o que a gente tem mais, o que nós mais ganhamos aí recentemente, né, com essa parte de digital e tudo mais, é exatamente a questão dos valores, né? A gente conseguir ter uma conexão maior com o cliente, de forma muito transparente, muito genuína,
reforçando aí, reforçando para o cliente que ele é importante, que ele é parte estratégica do nosso negócio e buscando com ele, sim, processos de fidelização que eles acabam ocorrendo de forma até, às vezes, um tanto indireta, que são exatamente projetos em conjunto, projetos em parceria, onde o cliente se sente pertencente, de certo modo, nesse desenvolvimento. Então, ele pertence no nosso negócio e nós no negócio dele. E aí a gente acaba tendo aumentando em amplitude, mas também em profundidade. Então, não só captando clientes novos, mas aumentando a profundidade desses clientes que já são clientes fiéis na nossa carteira, que se compravam talvez 2, 3 itens, agora compram 4, 5, e entendendo, sim, isso é interessante porque é bem perceptível, quando o cliente tem você como um fornecedor estratégico, um fornecedor de confiança, um fornecedor que ele é o que busca, você é uma referência para aquele cliente, então leva reputação para a marca dele. Enfim, estou falando aqui do negócio B2B, mas é isso que eu sinto muito no dia a dia e eu acho que são pontos onde nós, de fato, estamos nos saindo bem. Gente, eu acho que agora, para finalizar, a gente falou muito sobre a questão de como hoje os consumidores também são promotores ou detratores da marca, né? Eles são pequenos influencers ali, além dos influencers com os quais vocês também têm que lidar, pensando aí em embaixadores, né, em estratégia de marketing, etc. Eu queria saber de vocês, né, se ficou mais fácil ou mais difícil, né, depois desse contexto de redes sociais, encantar os clientes, enfim, fidelizar esses clientes para vocês. Acho que eu vou começar de novo pelo Thales e aí a gente encerra. Olha, acho que ao mesmo tempo que ficou um pouco mais fácil, porque eu tenho mais ferramentas, ficou mais difícil que a competição ficou maior, né? Então, hoje em dia é muito fácil qualquer pessoa com um celular nas mãos aqui, né, criar uma marca e se transformar num competidor. E se ela faz um bom trabalho, né, ela pode trazer aí calor para as companhias que já estão há mais tempo nesse segmento, que tem mais recursos, né? Então, a marca que não se transformar em creator, ela vai perder espaço continuamente, vai continuar perdendo espaço para aquelas marcas que são creators, ou eventualmente para um creator que decidiu se tornar marca, né? Então é o que mais a gente está vendo aí. Então quando você pega o caso da, sei lá, Kylie Jenner, né, por exemplo, nos Estados Unidos, ou das Kardashians, né, que eram creators e que decidiram se tornar marcas, fizeram negócios bilionários em dólar, né, e colocaram calor ali nas suas indústrias que essas pessoas decidiram fazer negócios. Por quê, né? Porque elas já tinham a audiência, já tinham a confiança dessa audiência. Então elas só olharam para essa audiência e falaram: que tipo de produto resolve o problema da minha audiência? Uma rede de maquiagem, um produto de maquiagem, ou uma marca de roupas, né? Então eu entendi as necessidades daquele cliente e simplesmente ofereci. Então o que as companhias geralmente fazem é: eu contrato pessoas como essa para que eu tenha acesso à base delas. Elas entenderam: peraí, eu já tenho essa base, para que eu vou ser contratado para a companhia? Eu vou criar minha marca, né? Então, as companhias que não aprenderam a fazer isso, a ser creators, né, como nós somos no G4 digitalmente, né, elas vão perder espaço para aquelas companhias que de fato aprenderam a fazer esse negócio. Então, a facilidade que é ter uma ferramenta como as redes sociais na mão também criou dificuldade, porque você tem hoje competição em tudo quanto é canto, né? Entendi. Thiago? Acho que bem legal essa condição de creator, né, que o Thales trouxe, porque assim, a digitalização ela democratizou tudo, né? Ela democratizou a informação, né? Então, hoje todo mundo gera informação, bem como ela também democratizou a possibilidade de você gerar soluções. Então, para você criar uma empresa hoje, uma solução hoje é muito barato, é relativamente muito barato. E a gente viveu aí a última década o pessoal até dizia de dinheiro de graça, né? O dinheiro está muito acessível para os empreendedores, né? A captação ficou relativamente fácil diante do que já viveu no passado. Então, tinha muita gente no mercado sendo pago para gerar solução, né? Certamente que torna melhor para o consumidor, torna mais difícil para o empreendedor, certamente. E eu acho que também torna bastante difícil pelo fato de que quando eu tenho uma experiência digital, por mais que
eu estou atuando em um segmento de baixa concorrência, eu estou competindo por uma experiência digital, entendeu? Com outras experiências digitais. Então, por exemplo, se eu fizer uma solução para qualquer outra dor com uma experiência digital muito ruim, é muito facilmente percebido, porque hoje a gente tem acesso à solução digital dos melhores players do mundo aqui na nossa região, certo? Então, eu acho que isso também dificulta demais esse jogo, né? Tá mais acessível, né? Mas existe muito recurso para gerar soluções e a barra de comparação é bem elevada. Bacana. Betina? O que eu percebo é que o consumidor ele está muito mais crítico, ele entende mais, ele tem mais acesso à informação, ele está mais crítico, principalmente no mundo dos cosméticos, que é onde nós atuamos. Você pode ver, o cliente está interagindo nas redes sociais e falando, ele sabe que componente ele quer, o que é sustentável, o que não é. E todo esse movimento, complementando também o que o Thales comentou, né, de pessoas que já são muitas vezes influencer ou que detectaram uma oportunidade de negócio onde o mercado, né, as marcas atuais não contemplam, e é um requisito, é uma demanda e tem público, o surgimento de novas marcas, que nós chamamos as indie brands nos cosméticos. Elas têm ocupado aí crescimentos incríveis, levando inclusive à falência de grandes empresas aí empresas centenárias do ramo de cosmético, que são empresas que não se atualizaram no sentido de produtos que atendam essas demandas mais atuais do consumidor, que é muito mais crítico, né? A gente percebe aí essas gerações de jovens, eles entendem eles sabem o que eles querem usar. Então, nesse ponto, eu acredito que o mercado está muito mais competitivo, muito mais crítico, o consumidor crítico, que leva realmente a produtos de melhor qualidade. Eu vejo como um fenômeno positivo. Para finalizar, Rodrigo? Bem, eu não posso dizer por experiência própria, porque nós já nascemos nesse mundo, né, com redes sociais, mas assim, eu acho que, né, da minha opinião, né, não querendo dizer que é o certo ou não, mas eu acho que veio para melhor, né, eu acho que deu uma entrada, né, para inúmeras empresas. Eu acho que é uma força assim, que ajuda, né, a evolução, né, enfim, ajuda a evolução de mercados, ou até, né, em questões sociais e tudo mais, enfim. Então, trazendo, né, um exemplo do nosso próprio caso, né, assim, o mercado óptico é um mercado muito fechado, né, muito com barreira de entrada muito forte no físico. E o online, né, e muito por causa das redes sociais, você teve a oportunidade de conseguir fazer com que essa marca alcançasse muito novas pessoas por causa dos seus clientes, né? Enfim, então deu uma novas possibilidades, né? Assim, de criarem novas empresas que antes ali você não conseguia, né? Assim, um outro exemplo são os bancos, né? Assim, então, a quantidade de bancos digitais que existem hoje, que conseguiram oferecer inúmeras comodidades para os clientes e fazer com que, né, esse setor se tornasse mais competitivo e começasse a se incomodar um pouco mais e quisesse encantar clientes, né? Acho que foi algo muito bom. Enfim, então, eu acho que as redes sociais bem são uma força para a evolução, e mas né, em contrapartida também, quem não estiver se adaptando, quem não estiver conseguindo manter esse passo de evolução avançado, vai cair, mas eu acho que é algo natural, enfim, e que no final das contas vai ser melhor ali para as pessoas, né? Muito bacana, gente. É isso, nosso tempo chegou ao fim. Eu queria agradecer ao Rodrigo, da Zerezés, a Betina, da Nano Vetores, o Thiago, da Solux, e o Thales, da G4 Educação. Vocês fiquem com o próximo painel, o Do's e Don'ts, do que fazer ou o que não fazer em uma rodada de captação de negócios. Muito obrigada, bom dia.